Amém, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Essa é a palavra do dia. A palavra do dia hoje, na segunda-feira, sempre geralmente é colocado um estudo. E esse estudo passa toda semana na cabeça da gente, no coração da gente. O livro de Levítico, capítulo 18, no versículo 21, está escrito o seguinte: Levítico, capítulo 18, versículo 21. Da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Queridos, olha, não da tua semente, a semente eram os filhos, não dará para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanará o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Quer dizer, uma prática muito horrenda, muito perigosíssima que existiu antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, era as pessoas sacrificar os seus filhos a um demônio, um deus pagão do mundo, do submundo. E até o dia de hoje as pessoas procurando aqueles fósseis que eles procuram, eles encontraram um local cheio de ossos de criança, desde recém-nascida até 2 anos. Então as pessoas com medo da morte e sabendo que aquele Deus, aquele Deus da morte, vivia de sangue, se saciava de sangue, eles entregavam o seu filho em forma de oferenda para se livrar das coisas ruins. No Vale de Inom, é um lugar que tem perto de Jerusalém, que aparece na Bíblia. Era um lugar desse ritual macabro, muito perigosíssimo. Você vê que até o dia de hoje ainda existe sacrifício de criança a Deus pagão, a demônios, aos demônios. Então, quando Deus, depois de Abraão, começou a conversar com o povo de Israel, já tinham saído do Egito, já no livro de Levítico, Deus fala para eles assim, da tua semente, que justamente é dos filhos, não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Então agora Deus era o Senhor, não precisava mais pegar os filhos para sacrificar mais a demônios, porque agora Deus estava no controle do povo de Israel. E qualquer prática de adoração a outro Deus significava uma idolatria. E aí o capítulo 20 do livro de Levítico, o versículo 2, diz: também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. Quer dizer, foi uma prática que, além de Deus abominar, o povo abominaram, porque é terrível o cara pegar uma criança indefesa e sacrificar. Até o dia de hoje, o diabo ainda vive querendo matar as crianças. Você vê que o aborto é uma das coisas mais terríveis que existe no mundo. Isso é uma prática diabólica que esse Lula e esse pessoal do PT, da esquerda, do demônio, vive implantando na terra. Fazer a pessoa matar um filho antes dele nascer, indefeso. Tudo isso são coisas terríveis. Se não quer casar, não case. Mas se tem filho, não pode matar. Porque isso parece assim que o diabo avança para acabar com as vidas antes delas existirem. Acabar com a vida antes delas existirem. Então a Bíblia diz: também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel, Levítico 20, capítulo 20, versículo 2, dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que é peregrino em Israel, der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará pedras. Então não pode fazer isso. Não pode ir. Tem rituais macabros, rituais perigosos por ano,
Desaparecem muitas crianças no Brasil. Um bocado são trafegadas, vendidas para outros países. As outras são oferecidas em oferenda a Deus, pagões, a coisas terríveis. E isso é um grande perigo, O livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22, a palavra do Senhor diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Desde muitos anos os homens vêm numa prática de oferecer coisa para Deus em troca, como se fosse uma barganha, como se fosse um câmbio. Preste atenção que a promessa que se estendeu por muitos anos na Igreja Católica, o cara diz: olha, eu vou fazer uma promessa, eu vou daqui até um barro alto. E justamente onde morreu um homem foi enterrado uma alma que ninguém não sabe nem, ainda não teve julgamento. A idolatria é tão forte o coração do homem que o homem acredita que uma pessoa que foi enterrada faz milagre. Então faz um milagre, um pedaço de pau, rema daqui um barro alto para deixar isso, para fazer um texto. Outros já rodeiam uma igreja não sei quantas vezes, de joelho. Sempre o homem viveu desses sacrifícios. Outro disse: se o Senhor me dá isso assim, tudo que eu ganhar, eu dou para Deus. E isso parece bom agora, graças a Deus, porque quando o cara abre a mão para a igreja do Senhor, Deus ele retribui para nós. Quando você abre a mão entregando o seu dízimo, que é uma coisa real de Deus para manter a igreja, entregando ofertas que não são que não sobrecarregam o orçamento da gente. Aí Deus recebe aquilo ali e não leva para o céu, porque não vai dinheiro para o céu, não tem pique do céu, mas aqui na terra mantém a obra, mantém o pastor, mantém a obra, e Deus abençoa aquela boa vontade daquele camarada. Isso aí ninguém pode negar, todo dizimista é abençoado. Segundo a Bíblia, todo dizimista ofertante é abençoado. Agora, quando o camarada muitas vezes pega tudo quanto tem, vou dar isso aqui, vou fazer um pacto de fé. Tem igreja por aí, eu vou fazer um pacto de fé. Eu tenho muito envelope, o pastor deu para mim dar R$1.000, eu vou dar para a igreja. Aí vai dando aquele dinheiro. Aquilo não significa nada, não. Mas não significa nada. Que a palavra de Deus diz assim, ó: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Muitas vezes essa pessoa que dá esse grande sacrifício, ele termina sendo desobediente à palavra. Então é melhor obedecer a palavra do que os sacrifícios. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 17, eu vou para lá agora. 2 Reis, capítulo 17, e o versículo é o versículo 31. 2 Reis 17, 31. A palavra do Senhor diz assim: e os aveus fizeram Nibais, e Tartaque, e os Sebafaim queimavam seus filhos no fogo. E Adromeleque e a Meleque, deuses do Sebafaim. Quer dizer, cada nação tinha um deus. E esses deuses, eles tinham as suas oferendas, que era feito com sangue de pessoa, com filho queimado no fogo. Meu irmão, você já parou para pensar isso? Você vê que até o dia de hoje, na idolatria, cada cidade tem um deus. É um São Francisco numa cidade,
é um São Vicente em outra, é Nossa Senhora das Dores em outra cidade. E eles são padroeiros daquela cidade. Chega o tempo daquelas 9 noites de novena, termina com a procissão, carregando aquele andor nas costas e fazendo oferenda a ele. Só não hoje de criança, de queimada não. Essa prática até esse ponto, eles diminuíram mais. Porque está aqui na Bíblia dizendo que eles queimavam cada deus esse, que era das nações pagãs. Então o catolicismo vem do paganismo, da adoração a outros deuses, que se espalharam pela cultura da humanidade. E a Trindade também faz parte disso aí, que sai disso aí, só tira as imagens do meio. Porque com o tempo as coisas foram se modernizando. Deixaram de queimar criança, passaram a oferecer animais, depois passaram a oferecer objetos, depois veio o dinheiro, passaram a oferecer o dinheiro, eles tiram prenda para a santa, saem pela rua pedindo prenda, o leilão da santa, e a palavra de Deus diz, não toque trombeta. Quando vocês derem esmola, não faça trocar a trombeta como os hipócritas que fazem isso para ser visto pelos homens. Então a trombeta é o cara gritar, olha, isso aqui é uma oferenda de loja fulano de tal, um patrocínio de fulano de tal. Quem dá mais, quem dá o primeiro preço, vai sair gritando e fazendo aquilo ali. E é dita a loja de Deus, que é para fazer tipo uma propaganda. E aí Deus sempre proibiu isso aí. Proibiu isso de uma vez por todas. Vamos para o Salmo de número 5. Começo do livro de Salmo. O Salmo de número 5. Capítulo 5. Salmo capítulo 5, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. E os seus ímpios são verdadeira maldade. A sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeio com a sua língua. Então o salmista aqui já começou a ter medo até das religiões, porque as religiões elas não obedecem a palavra, elas vivem de oferenda, de sacrifício. E o livro de Isaías, no capítulo 1, você vê quando ele diz, quem foi que convidou você a vir pisar os meus átrios? Quem foi que disse para vocês trazer a oferta para cá, debalde? Esse incenso, essas coisas que vocês fazem, aborrece a minha alma, porque vocês não obedecem a Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Isso não obedece a Deus. E Isaías 1 e 11, a palavra de Deus diz, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, tá vendo? De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto do holocausto de carneiro e da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerro, nem de cordeiro e nem de bodes. Quer dizer, vocês só trazem essas coisas, eu fico trazendo, fazendo oferenda, fazendo holocausto. Por isso que o sacrifício do Calvário foi o último sacrifício feito aqui na terra, de coisas da terra. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e fez o último sacrifício para que nós não precisássemos mais disso. Jesus é nosso sacrifício, é nosso Cordeiro. O sangue dele nos purifica de todo pecado. É só aceitar ele como Salvador, se batizar no nome dele, que é para perdão dos pecados, e a nossa vida já começa. No versículo 21 diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Deus está dizendo, faz o que vocês quiserem, comam. Mais que isso eu não como carne não, eu não preciso de sacrifício, eu preciso de obediência.
Deus está dizendo, eu não preciso de sacrifício, eu preciso de obediência à palavra. É isso que eu preciso. Mas é o contrário, faz muito sacrifício e pouca obediência à palavra. Essa é a palavra de Deus, agora eu vou orar. Querido Deus, Pai Santo, eu te dou graças porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Não deixe nós cair nas tentações, Senhor. Sempre ampara cada um de nós na sua graça e no seu poder, porque tu és grande, poderoso, teu nome é santo e está acima de todos os deuses. Eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus.